Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje vamos conhecer Maia, uma jovem secretária que nunca havia sentido seu coração bater por alguém até o dia em que cruzou o olhar com seu novo patrão em Campos do Jordão. O que ela não imaginava era que este homem também nunca tinha se apaixonado por ninguém e que aquele momento mudaria a vida de ambos para sempre. Vocês vão acompanhar o despertar desses dois corações, descobrir um segredo que Maia carregará por semanas antes de revelar, e se emocionar com a reação mais inesperada que ela poderia imaginar quando finalmente encontrar coragem para contar tudo. Muito obrigado por acompanharem nosso canal, por deixarem seus comentários carinhosos e por compartilharem nossas histórias com quem vocês amam. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora para não perder as próximas histórias que preparamos especialmente para vocês. E me contem nos comentários o que vocês costumam fazer enquanto ouvem nossas histórias. Estão preparando o jantar para a família? Talvez relaxando em casa depois de um dia corrido? Ou quem sabe estão fazendo algum trabalho manual, bordando ou tricotando? Deixem aí embaixo qual é o momento favorito de vocês para ouvir essas histórias. Agora sim, vamos começar nossa história de hoje. Maia sempre teve uma rotina bem definida. Todos os dias, chegava ao escritório da empresa Andrade Investimentos às 7h30 da manhã, meia hora antes dos outros funcionários. Gostava desse momento de silêncio, quando podia organizar sua mesa, revisar a agenda do dia e preparar o café que deixava sempre pronto para quando os colegas chegassem. Aos 24 anos, ela havia construído uma vida simples, mas satisfatória em Campos do Jordão. Morava sozinha num apartamento pequeno, mas aconchegante, onde passava as noites lendo ou assistindo a algum filme. Nunca havia sentido vontade de sair para encontrar alguém. Nunca havia olhado para um homem e sentido aquela sensação que suas amigas tanto falavam. Para Maia, o amor era algo que acontecia com outras pessoas, não com ela. Naquela segunda-feira de junho, o frio típico da cidade serrana deixava o ar ainda mais gelado do que o normal. Maia chegou ao escritório como sempre, mas logo percebeu que algo estava diferente. Helena, a recepcionista mais velha, sussurrava animadamente com as outras funcionárias perto da máquina de café. O que será que está acontecendo? Maia se perguntou, enquanto ligava seu computador e verificava os e-mails que haviam chegado durante o fim de semana. Ela trabalhava como secretária executiva há 2 anos na empresa, mas nunca havia visto pessoalmente Rafael Andrade, o dono da companhia. Sabia que ele viajava muito a trabalho e que a empresa era administrada principalmente por gerentes de confiança. Para Maia, ele era apenas um nome nos documentos que ela organizava todos os dias. Foi por volta das 9 horas da manhã que ela ouviu passos firmes no corredor. Helena veio correndo até sua mesa com os olhos brilhando de animação. Maia, o Rafael Andrade chegou de viagem e vai passar a semana toda aqui no escritório. Ele pediu para você subir até a sala dele agora mesmo para uma reunião. Maia sentiu o estômago dar um pequeno nó. Nunca havia conversado diretamente com o dono da empresa. Apenas organizava seus documentos e cuidava de sua agenda através de terceiros. Ajeitou a blusa azul marinho que usava, pegou seu bloco de anotações e subiu as escadas até o último andar do prédio, onde ficava a sala da presidência. Bateu levemente na porta de madeira escura e ouviu uma voz masculina dizer: "Entre, por favor." Quando Maia abriu a porta e seus olhos se encontraram com os de Rafael Andrade, algo completamente inesperado aconteceu. Era como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Ele estava de pé atrás de sua mesa, vestindo um terno cinza escuro que realçava seus olhos castanhos, e quando a viu, parou no meio da frase que estava dizendo ao telefone. Maia sentiu seu coração acelerar de uma forma que nunca havia experimentado antes. Suas mãos ficaram ligeiramente trêmulas, e ela teve que respirar fundo para conseguir dar os primeiros passos em direção à cadeira que ele indicou com um gesto da mão. Rafael rapidamente encerrou a ligação telefônica, sem conseguir desviar o olhar dela. "Desculpe, era uma ligação importante", ele disse, com a voz ligeiramente rouca. "Você deve ser a Maia."
Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Maia conseguiu sorrir timidamente e respondeu: Obrigada, Sr. Andrade. É um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Ela notou que a voz dele era mais suave do que imaginava e que ele tinha uma maneira gentil de falar que contrastava com a seriedade que ela esperava encontrar num empresário bem-sucedido. Rafael também parecia um pouco nervoso, mexendo com a caneta em suas mãos, enquanto explicava que precisaria de sua ajuda direta durante aquela semana para reorganizar alguns projetos importantes. Eu sei que você já tem suas tarefas normais, mas gostaria que trabalhasse mais próxima de mim nos próximos dias. Seria possível? Ele perguntou. E Maia sentiu seu coração bater ainda mais forte. Claro, Sr. Andrade. Estarei à disposição para o que precisar, ela respondeu, tentando manter a voz firme apesar da agitação que sentia por dentro. Quando Maia saiu daquela primeira reunião, desceu as escadas como se estivesse flutuando. Pela primeira vez na vida, havia sentido algo que não conseguia explicar direito. Rafael Andrade não era apenas bonito, era algo mais do que isso. Havia uma gentileza em seus olhos, uma forma respeitosa de falar com ela que a fez sentir especial. Sentou-se em sua mesa tentando se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos voltavam constantemente para aqueles poucos minutos na sala dele. Não sabia ainda, mas Rafael também havia ficado impactado com o encontro. Depois que Maia saiu, ele ficou parado por alguns minutos olhando para a porta, com uma sensação estranha no peito. Aos 29 anos, ele também nunca havia se apaixonado de verdade. Havia tido relacionamentos, mas nunca havia sentido aquela conexão imediata que experimentou quando olhou nos olhos de Maia. Pela primeira vez, tanto Maia quanto Rafael começavam a descobrir o que significava ter o coração despertado por alguém. Nos dias seguintes, Maia passou a trabalhar diretamente com Rafael, e cada manhã trazia uma nova descoberta sobre o homem por trás do empresário bem-sucedido. Ela chegava cedo como sempre, mas agora preparava 2 cafés em vez de 1, deixando a xícara dele sempre pronta em sua mesa. Rafael notou esse pequeno gesto logo no primeiro dia e sorriu de uma forma que fez o coração de Maia acelerar novamente. Você não precisa fazer isso, Maia, mas muito obrigado. Faz tempo que ninguém cuida de mim dessa forma, ele disse, e ela percebeu uma pontinha de melancolia em sua voz. Durante aquela primeira semana trabalhando juntos, Maia descobriu que Rafael não era nada, como imaginava que seria um milionário. Ele chegava cedo, ficava até tarde e tratava todos os funcionários com o mesmo respeito e gentileza que demonstrava com ela. Quando falava ao telefone com clientes ou parceiros de negócios, era firme e decidido, mas quando conversava com ela, sua voz ficava mais suave, quase carinhosa. Maia também começou a perceber pequenos detalhes sobre Rafael que a faziam sentir borboletas no estômago. Ele tinha o hábito de passar a mão pelos cabelos quando estava concentrado, pensando em algum problema complexo. Seus olhos se iluminavam quando falava sobre projetos que realmente o empolgavam, especialmente aqueles relacionados a ajudar pequenas empresas familiares a crescerem. Sabe, Maia, eu não herdei essa empresa. Construí tudo do zero, começando com um escritório de 2 cômodos que dividia com meu melhor amigo da faculdade. Ele contou numa tarde, enquanto organizavam documentos juntos. Por isso entendo a luta de quem está começando. Gosto de investir em pessoas que têm sonhos parecidos com os que eu tinha. Maia ouvia cada palavra com atenção genuína, impressionada com a paixão que ele demonstrava pelo trabalho. Ela nunca havia conhecido alguém que falasse sobre negócios de uma forma tão humana e pessoal. Para ela, que sempre havia visto o trabalho apenas como uma forma de pagar as contas, descobrir a visão de Rafael sobre empreendedorismo foi como abrir uma janela para um mundo completamente novo. Rafael, por sua vez, também estava descobrindo aspectos de Maia que o surpreendiam a cada dia. Ela não era apenas eficiente e organizada como todos diziam, era genuinamente inteligente e tinha insights valiosos sobre os projetos que ele apresentava. Quando ele mostrava os números de uma empresa que estava considerando investir, Maia fazia perguntas que demonstravam uma compreensão profunda
sobre o mercado que ele não esperava encontrar numa secretária. Como você aprendeu tanto sobre análise financeira? Ele perguntou numa tarde, genuinamente curioso. Maia ficou ligeiramente corada e explicou que sempre gostou de números e que fazia cursos online nas horas vagas para entender melhor o trabalho que realizava. Acho que se vou organizar documentos sobre investimentos, devo pelo menos entender o que eles significam, ela disse com um sorriso tímido. Rafael ficou impressionado não apenas com sua dedicação, mas com a humildade genuína que ela demonstrava ao falar sobre seus conhecimentos. Conforme os dias passavam, as conversas entre eles foram se tornando cada vez mais pessoais. Rafael descobriu que Maia morava sozinha desde os 18 anos, que havia perdido os pais num acidente de carro quando tinha 21 anos, e que desde então havia construído uma vida independente e estável por conta própria. Deve ter sido muito difícil passar por isso tão jovem, ele disse com uma gentileza na voz que fez os olhos de Maia se encherem de lágrimas. Foi, mas também me ensinou que posso contar comigo mesma. Aprendi a valorizar as pequenas coisas boas da vida e a não dar as coisas importantes como garantidas, ela respondeu, e Rafael sentiu uma admiração profunda por sua força e maturidade. Ele também começou a se abrir com ela sobre sua própria vida, contando que, apesar de todo o sucesso profissional, se sentia solitário na maior parte do tempo. Sabe, Maia, às vezes acho que o sucesso nos negócios veio com um preço alto. Construí uma empresa sólida, mas esqueci de construir uma vida pessoal. Até pouco tempo atrás eu achava que estava satisfeito assim. Maia percebeu a melancolia por trás das palavras de Rafael e sentiu uma vontade quase irresistível de consolá-lo de alguma forma. Ela começou a entender que, apesar de toda sua riqueza e sucesso, ele era essencialmente um homem gentil e solitário que havia se dedicado tanto ao trabalho que esqueceu de cuidar de seu próprio coração. Talvez você só não tenha encontrado a pessoa certa ainda, ela disse suavemente, e quando seus olhos se encontraram naquele momento, ambos sentiram uma eletricidade no ar que era impossível de ignorar. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, olhando profundamente nos olhos dela, e Maia sentiu como se ele estivesse vendo diretamente sua alma. Talvez você esteja certa, ele murmurou, e pela primeira vez ambos começaram a admitir para si mesmos que algo muito especial estava nascendo entre eles. O trabalho havia se tornado apenas uma desculpa para passarem tempo juntos, e ambos sabiam que estavam caminhando em direção a algo que mudaria suas vidas para sempre. A segunda semana de trabalho conjunto trouxe uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Maia e Rafael. Ele começou a criar pequenas desculpas para ficar perto dela, pedindo sua opinião sobre assuntos que normalmente resolveria sozinho ou solicitando que ela organizasse arquivos que poderiam perfeitamente esperar até o dia seguinte. Maia percebeu essas mudanças e sentia seu coração acelerar cada vez que ele se aproximava de sua mesa para mostrar algum documento. O perfume masculino dele, discreto, mas marcante, ficava no ar por alguns instantes depois que ele saía, e ela se pegava respirando fundo para captar os últimos vestígios daquela fragrância que começava a me associar com os momentos mais especiais de seus dias. Rafael, por sua vez, também havia notado pequenos detalhes sobre Maia que o deixavam cada vez mais encantado. A forma delicada como ela segurava a caneta quando tomava notas, o jeito que mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada em alguma tarefa complexa e, principalmente, o sorriso genuíno que iluminava seu rosto toda vez que ele entrava na sala. Esses pequenos gestos e expressões começaram a ocupar seus pensamentos mesmo quando ele estava longe do escritório, e Rafael percebeu que estava desenvolvendo sentimentos que nunca havia experimentado antes. Durante essa semana, as conversas entre eles se tornaram ainda mais íntimas e reveladoras. Rafael começou a contar sobre sua infância, sobre como havia crescido numa família de classe média e como havia trabalhado duro desde jovem para construir seu império financeiro. Meus pais sempre me ensinaram que o dinheiro não compra felicidade, mas pode proporcionar oportunidades para encontrá-la, ele disse numa tarde chuvosa,
enquanto observavam as gotas escorrerem pela janela do escritório. Construí tudo isso pensando que a realização profissional seria suficiente, mas ultimamente tenho questionado se não perdi algo importante pelo caminho. Maia ouvia atentamente, percebendo a vulnerabilidade genuína por trás das palavras dele. Talvez você não tenha perdido nada, talvez só esteja na hora de encontrar. Ela respondeu suavemente, e Rafael sentiu seu coração bater mais forte ao perceber a sabedoria e a sensibilidade daquela mulher que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada. Ele começou a perceber que Maia não era apenas linda e inteligente. Ela possuía uma profundidade emocional e uma capacidade de compreensão que ele nunca havia encontrado em nenhuma das mulheres que conhecera antes. Maia também começou a se abrir mais sobre seus sonhos e medos. Contou para Rafael sobre como sempre havia sonhado em viajar para conhecer outros países, mas que nunca havia tido coragem nem recursos para realizar esse desejo. Às vezes fico imaginando como deve ser ver o pôr do sol em Paris ou caminhar pelas ruas de Roma. Ela disse com os olhos brilhando de sonho. Rafael ficou tocado pela simplicidade e pureza de seus desejos, tão diferentes das ambições materialistas que estava acostumado a ouvir em seu círculo social. Um dia você vai conhecer todos esses lugares, Maia. Tenho certeza disso, ele disse com uma convicção na voz que a fez acreditar pela primeira vez que talvez seus sonhos realmente pudessem se realizar. Durante essas conversas, ambos perceberam que estavam compartilhando partes de si mesmos, que raramente revelavam para outras pessoas, criando uma intimidade emocional que ia muito além da relação profissional que supostamente deveriam manter. A atração física também estava ficando cada vez mais intensa, com olhares que duravam alguns segundos mais do que o necessário e trocas de sorrisos que carregavam um significado muito mais profundo do que qualquer palavra poderia expressar. O momento decisivo aconteceu numa quinta-feira ao final do dia, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora e apenas Maia e Rafael permaneciam no escritório. Eles estavam organizando uma apresentação importante que ele faria na semana seguinte, e Maia havia ficado para ajudá-lo a finalizar os últimos detalhes. Era quase 8 horas da noite quando finalmente terminaram, e um silêncio confortável se instalou entre eles enquanto guardavam os documentos. Rafael olhou para Maia, que estava arrumando seus cabelos após horas de trabalho concentrado, e sentiu uma vontade quase irresistível de se aproximar dela. Maia, ele chamou suavemente, e quando ela se virou para olhá-lo, ele viu nos olhos dela o mesmo desejo que sabia estar refletido nos seus próprios olhos. Lentamente, ele se aproximou dela, e Maia sentiu seu coração bater tão forte que teve certeza de que ele podia ouvir. "Posso ser sincero com você sobre algo?" ele perguntou com a voz ligeiramente trêmula. Maia apenas conseguiu acenar com a cabeça, hipnotizada pela intensidade do olhar dele. "Desde o primeiro dia que a vi, não consigo parar de pensar em você. Sei que isso pode complicar nossa relação profissional, mas não posso mais fingir que sinto apenas admiração pelo seu trabalho." As palavras de Rafael fizeram Maia sentir como se todas as emoções que havia estado reprimindo durante aquelas semanas finalmente tivessem encontrado uma válvula de escape. Maia sentiu lágrimas de emoção se formarem em seus olhos e murmurou: "Eu também sinto a mesma coisa, Rafael. Nunca senti nada parecido com isso antes." Ele estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto dela, secando uma lágrima que havia escorrido. Naquele momento, a distância entre eles diminuiu até que seus rostos estavam a apenas alguns centímetros um do outro. Maia podia sentir a respiração dele em sua pele, e Rafael podia ver cada pequeno detalhe dos olhos dela, que brilhavam com uma mistura de desejo e nervosismo. Lentamente, ele inclinou sua cabeça em direção a ela, e Maia fechou os olhos, preparando-se para o beijo que havia sonhado durante todas aquelas noites. Mas no último segundo, Rafael parou, respirando fundo e recuando ligeiramente. "Maia, eu não quero que você se sinta pressionada por causa da diferença de posição entre nós. Você tem certeza de que isso é o que quer?" Ela abriu os olhos e o olhou com uma determinação que ele não esperava ver.
Rafael, pela primeira vez na minha vida, tenho certeza absoluta do que sinto. Não estou fazendo isso por obrigação ou por medo. Estou fazendo porque meu coração finalmente encontrou alguém que vale a pena amar. Essas palavras foram suficientes para dissipar qualquer dúvida que Rafael ainda pudesse ter, e ele finalmente permitiu que seus lábios encontrassem os dela num beijo suave, cheio de ternura e de todas as emoções que ambos haviam estado guardando durante aquelas semanas de crescente atração e conexão emocional. O beijo entre Maia e Rafael foi diferente de tudo que qualquer um dos dois havia experimentado antes. Foi suave no início, quase hesitante, como se ambos estivessem saboreando cada segundo daquela primeira conexão física. Maia sentiu como se todo seu corpo estivesse despertando para sensações completamente novas, e Rafael percebeu que nunca havia beijado alguém com tanta ternura e cuidado. Quando finalmente se separaram, permaneceram abraçados por alguns instantes, simplesmente sentindo a respiração um do outro e a proximidade de seus corpos. Isso foi... Maia começou a falar, mas não conseguiu encontrar palavras para descrever o que havia sentido. Perfeito, Rafael completou suavemente, beijando a testa dela com uma delicadeza que a fez sentir como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eles permaneceram ali no escritório vazio, abraçados e conversando em sussurros sobre os sentimentos que finalmente haviam admitido um para o outro. Rafael contou que nunca havia sentido uma conexão tão profunda com ninguém, que desde o primeiro dia, Maia havia despertado nele emoções que nem sabia que possuía. Maia confessou que sempre havia achado que não nascera para o amor, que achava que seu coração era diferente das outras pessoas, incapaz de sentir aquela paixão intensa que via nos filmes e livros. Mas você me provou que eu estava errada, ela disse, olhando profundamente nos olhos dele. Meu coração não era incapaz de amar, ele só estava esperando pela pessoa certa. Nas semanas seguintes, Maia e Rafael começaram um relacionamento que mantiveram discreto no ambiente de trabalho, mas que floresceu intensamente em todos os outros aspectos de suas vidas. Eles passaram a se encontrar após o expediente, caminhando pelas ruas charmosas de Campos do Jordão e conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Rafael descobriu que Maia tinha um senso de humor adorável e uma risada contagiante que o fazia sentir mais leve e feliz do que se lembrava de ter sido em anos. Maia, por sua vez, conheceu o lado mais humano e carinhoso de Rafael, longe da formalidade do ambiente corporativo. Ele a levava para jantar em pequenos restaurantes aconchegantes, sempre escolhendo lugares onde pudessem conversar intimamente sem serem interrompidos. Durante essas conversas, eles compartilhavam memórias de infância, medos mais profundos, sonhos para o futuro, e gradualmente foram construindo uma base sólida de confiança e entendimento mútuo que ia muito além da atração física que os havia unido inicialmente. Rafael ficou impressionado com a forma como Maia via o mundo, sempre encontrando beleza nas coisas mais simples e demonstrando uma gratidão genuína por cada momento de felicidade que experimentavam juntos. Ele começou a entender que todo o sucesso profissional que havia conquistado não significava nada comparado à felicidade genuína que sentia ao estar com ela, conversando sobre os pequenos detalhes do dia, ou simplesmente caminhando em silêncio pelas trilhas da montanha enquanto observavam o pôr do sol pintar o céu com cores douradas e avermelhadas. A intimidade entre eles cresceu naturalmente e sem pressa, baseada em respeito mútuo e amor genuíno. Rafael sempre foi extremamente respeitoso com Maia, nunca fazendo nada que a deixasse desconfortável ou pressionada. Ele percebia a inexperiência dela em relacionamentos íntimos e queria que cada momento dessa jornada fosse especial e significativo para ambos. Maia apreciava profundamente essa paciência e cuidado, sentindo-se cada vez mais segura para se abrir emocionalmente com ele. Suas noites juntas eram preenchidas com conversas longas sobre seus sonhos e planos para o futuro, abraços carinhosos que duravam horas, e uma conexão emocional que se aprofundava a cada encontro.
Rafael sempre se certificava de que ela estivesse confortável com cada passo que davam juntos, e Maia se sentia amada e protegida de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. "Você tem certeza sobre nós, meu amor?" Ele perguntava frequentemente, e a ternura na voz dele a fazia se apaixonar ainda mais profundamente a cada dia. Maia sempre respondia que tinha certeza absoluta que queria construir uma vida ao lado dele, porque finalmente havia encontrado alguém em quem confiava completamente e que a amava por quem ela realmente era. Durante esses meses de namoro, eles descobriram que compartilhavam valores similares sobre família, trabalho e vida, e que suas diferenças se complementavam perfeitamente, criando um equilíbrio que fortalecia o relacionamento em vez de criar conflitos. O momento em que decidiram se entregar completamente um ao outro aconteceu numa noite especial de sábado, quase 2 meses depois daquele primeiro beijo no escritório. Rafael havia preparado um jantar romântico no seu apartamento, com velas aromáticas, música suave de fundo e o prato favorito de Maia, que ele havia aprendido a cozinhar especialmente para ela. Eles conversaram durante horas sobre seus sentimentos um pelo outro e sobre os planos que começavam a fazer para o futuro. Foi Maia quem finalmente expressou que estava pronta para dar aquele passo importante no relacionamento deles. "Rafael, eu amo você de uma forma que nem sabia ser possível amar alguém. Quero dividir minha vida inteira com você, porque sei que você vai cuidar do meu coração como ninguém mais poderia fazer." As palavras dela tocaram Rafael profundamente, e ele segurou as mãos dela entre as suas, olhando nos olhos dela com todo o amor que sentia. "Maia, você é o melhor presente que a vida me deu. Prometo que vou te amar e proteger sempre, que vou fazer tudo para te fazer feliz todos os dias da nossa vida juntos." Naquela noite, eles se entregaram um ao outro com todo o amor e carinho que haviam construído durante aqueles meses de namoro. Foi um momento íntimo e especial, cheio de ternura e declarações de amor sussurradas no escuro do quarto. Maia se sentiu completamente amada e segura nos braços de Rafael, e ele se sentiu o homem mais sortudo do mundo por ter encontrado uma mulher tão maravilhosa e especial. Depois daquela noite especial, eles permaneceram abraçados, conversando sobre como suas vidas haviam mudado desde que se conheceram. Maia disse que nunca havia imaginado que pudesse se sentir tão completa e feliz ao lado de alguém, e Rafael confessou que finalmente entendia o significado verdadeiro da palavra amor. "Você me ensinou que o sucesso nos negócios não significa nada se não temos alguém especial para compartilhar", ele disse, acariciando os cabelos dela suavemente. "E você me ensinou que meu coração era capaz de amar, mesmo quando eu achava que isso nunca ia acontecer comigo." Eles conversaram até o amanhecer, sobre os planos que começavam a fazer juntos, sobre como queriam construir uma vida baseada no amor, respeito e companheirismo que haviam descoberto um no outro. Maia confessou que sempre havia achado que passaria a vida inteira sozinha, satisfeita com sua independência, mas que agora não conseguia imaginar um futuro sem Rafael ao seu lado. Rafael disse que todos os anos de solidão haviam valido a pena, porque o levaram até aquela mulher extraordinária que agora dormia tranquilamente em seus braços, confiando nele com todo o seu coração. Naquela manhã, enquanto observavam o sol nascer através da janela do apartamento, ambos souberam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor verdadeiro que ia durar para sempre. Maia se sentia completamente transformada, como se finalmente tivesse descoberto quem realmente era quando amava alguém. E Rafael sentia que sua vida havia finalmente encontrado seu propósito verdadeiro: fazer Maia feliz e construir uma família baseada no amor que eles haviam descoberto juntos. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite especial, e Maia começou a notar algumas mudanças em seu corpo que a deixaram curiosa e ligeiramente preocupada. Ela sempre teve um ciclo menstrual muito regular, pontual como um relógio, mas dessa vez estava atrasada em quase 1 semana. Inicialmente tentou atribuir o atraso ao estresse do trabalho, ou talvez às mudanças emocionais intensas que havia experimentado desde que começou o relacionamento com Rafael.
Afinal, era a primeira vez que se apaixonava de verdade, e sabia que as emoções fortes podiam afetar o corpo de maneiras inesperadas. Mas conforme os dias passavam e outros sintomas começaram a aparecer, uma suspeita começou a crescer em sua mente. Pela manhã, sentia um enjoo leve que nunca havia experimentado antes, e seus seios estavam mais sensíveis do que o normal. Maia tentou ignorar esses sinais, dizendo para si mesma que provavelmente era apenas coincidência. Mas no fundo do coração, uma parte dela já suspeitava da verdade. Durante essas semanas de incerteza, ela continuou trabalhando normalmente com Rafael, mas percebia que estava mais distraída do que o habitual, perdida em pensamentos sobre as possibilidades que aqueles sintomas poderiam significar. Rafael, sempre atento aos detalhes sobre Maia, notou que ela parecia um pouco diferente, mais quieta e pensativa do que costumava ser. Várias vezes ele perguntou se estava tudo bem, se ela precisava de alguma coisa, e Maia sempre respondia que estava apenas um pouco cansada do trabalho. Ela não queria preocupá-lo, nem criar expectativas sobre algo que ainda não tinha certeza, então decidiu esperar mais alguns dias antes de tomar qualquer atitude. Mas a cada manhã que acordava com aquele enjoo característico, a certeza ia crescendo em seu coração. Numa quinta-feira pela manhã, depois de uma noite mal dormida pensando sobre a situação, Maia decidiu que precisava tirar suas dúvidas de uma vez por todas. Durante o horário de almoço, saiu discretamente do escritório e foi até uma farmácia no centro de Campos do Jordão, longe o suficiente para não encontrar nenhum conhecido. Comprou um teste de gravidez, sentindo o coração bater acelerado, enquanto a farmacêutica colocava o produto numa sacola discreta. "É para minha irmã", ela mentiu, sem conseguir evitar o rubor que subiu pelo rosto. A farmacêutica sorriu gentilmente e explicou como usar o produto, desejando boa sorte. Maia guardou a sacola na bolsa e voltou para o escritório, tentando agir normalmente pelo resto da tarde, mas sentindo como se carregasse um segredo que estava prestes a mudar sua vida completamente. Naquela noite, Maia chegou em casa tremendo de nervosismo e expectativa. Ela morava sozinha no seu pequeno apartamento, o que lhe dava a privacidade necessária para fazer o teste sem pressa ou interferência. Seguiu cuidadosamente todas as instruções da embalagem e então começou a espera mais longa de sua vida. Os 3 minutos que o teste precisava para dar o resultado pareceram durar horas. Maia caminhou pelo apartamento, arrumou coisas que já estavam organizadas, lavou a louça que já estava limpa, qualquer coisa para distrair sua mente dos pensamentos que corriam desenfreados. Quando finalmente reuniu coragem para olhar o resultado, suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na pia do banheiro. 2 linhas claras e inconfundíveis confirmavam o que seu coração já sabia. Ela estava grávida. Por alguns momentos, ficou simplesmente olhando para o teste, tentando processar a realidade daquela informação. Ela, Maia, que nunca havia pensado seriamente sobre maternidade, que sempre imaginou que a vida familiar era algo para outras pessoas, estava esperando um bebê. Que não era só qualquer bebê, era o bebê dela e de Rafael, o homem que amava mais do que qualquer coisa no mundo. A primeira emoção que sentiu foi de pura alegria, uma felicidade intensa que a fez chorar de emoção ali mesmo no banheiro. Ela estava carregando uma parte de Rafael dentro dela, uma pequena vida que eles haviam criado juntos através do amor que compartilhavam. Mas logo depois da alegria inicial, o medo começou a tomar conta de Maia. Como Rafael ia reagir à notícia? Eles estavam juntos há apenas alguns meses, ainda estavam conhecendo um ao outro profundamente, e uma gravidez mudaria completamente os planos que haviam começado a fazer juntos. Será que ele ficaria feliz ou se sentiria pressionado por uma responsabilidade tão grande tão cedo no relacionamento? Maia conhecia o coração generoso de Rafael, sabia que ele era um homem bom e responsável, mas ainda assim tinha medo da reação dele. E se ele achasse que estava tentando prendê-lo através da gravidez? E se ele questionasse se o bebê realmente era dele? Esses pensamentos a torturavam, mesmo sabendo que Rafael nunca seria capaz de duvidar dela
ou de tratá-la mal. Outra preocupação que a atormentava era sobre a família dele. Maia sabia que Rafael vinha de uma família rica e tradicional, e ela era apenas uma secretária de origem humilde. Como os pais dele receberiam a notícia de que a namorada do filho estava grávida? Será que pensariam que ela estava tentando se aproveitar da situação financeira da família? Maia passou a noite inteira acordada, alternando entre momentos de pura felicidade ao imaginar o bebê, e momentos de ansiedade intensa, pensando em todas as complicações que a gravidez poderia trazer para seu relacionamento com Rafael. Nos dias seguintes, Maia tentou manter a normalidade no trabalho, mas Rafael percebeu que algo estava diferente. Ela parecia mais distante, mais preocupada, e várias vezes ele a encontrou perdida em pensamentos profundos. Maia, meu amor, você tem certeza de que está tudo bem? Estou percebendo que você anda meio estranha nos últimos dias, ele disse numa tarde, segurando delicadamente o rosto dela entre as mãos. Maia sentiu vontade de contar tudo naquele momento, mas o medo ainda era mais forte que a coragem. Estou bem, Rafael, só um pouco cansada. Talvez precise de umas férias, ela respondeu, tentando sorrir de forma convincente. Rafael não ficou totalmente convencido, mas decidiu respeitar o espaço dela, pensando que talvez fosse apenas um período difícil que passaria naturalmente. Maia, por sua vez, decidiu que precisava de um momento especial e do ambiente certo para contar a Rafael sobre a gravidez. Ela queria que fosse um momento bonito e memorável, não uma conversa apressada no escritório entre uma reunião e outra. Foi então que ela decidiu esperar um pouco mais, até encontrar a oportunidade perfeita para compartilhar a notícia mais importante de suas vidas. Sem saber ainda, essa oportunidade surgiria muito em breve, quando Rafael fizesse um convite que mudaria tudo. Ele queria que ela conhecesse seus pais. Maia percebeu que seria o momento perfeito, não apenas para conhecer a família dele, mas também para revelar que logo eles teriam um novo membro para amar e cuidar. A gravidez seria o presente mais especial que ela poderia dar para aquela família que tanto desejava conhecer e impressionar. Na sexta-feira seguinte, Rafael chegou ao escritório com um sorriso especial no rosto e uma energia diferente que Maia notou imediatamente. Ele parecia mais animado do que o normal, como se estivesse planejando algo especial. Durante toda a manhã, Maia percebeu que ele estava inquieto, verificando o celular com mais frequência e parecendo ansioso para falar sobre alguma coisa. Por volta do meio-dia, quando a maior parte dos funcionários havia saído para o almoço, Rafael se aproximou da mesa de Maia com aquele sorriso carinhoso que sempre fazia o coração dela acelerar. Maia, posso conversar com você sobre uma coisa importante? Ele perguntou, puxando uma cadeira para sentar ao lado dela. Maia sentiu um friozinho na barriga, pensando se talvez ele também tivesse notado as mudanças em seu comportamento e desconfiasse de algo. Claro, Rafael. O que você queria falar? Ela respondeu, tentando manter a voz calma apesar do nervosismo que sentia por dentro. Rafael pegou as mãos dela entre as suas, daquele jeito carinhoso que sempre fazia quando tinha algo especial para dizer. Sabe, meu amor, faz alguns meses que estamos juntos, e eu nunca me senti tão feliz e completo na minha vida. Você mudou tudo para mim, me fez descobrir o que é realmente importante. Maia sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção, tocada pela sinceridade e carinho nas palavras dele. Rafael continuou falando, com uma ternura na voz que a fazia se apaixonar ainda mais por ele a cada palavra. Eu quero que você faça parte da minha vida completamente, em todos os aspectos. E por isso, gostaria muito que você conhecesse meus pais. Eles são as pessoas mais importantes da minha vida, além de você. E sei que vão te amar tanto quanto eu amo. Maia sentiu seu coração disparar, uma mistura de alegria e nervosismo tomando conta dela ao mesmo tempo. Conhecer os pais de Rafael era um passo muito significativo no relacionamento deles, e ela sabia que isso representava que ele estava realmente sério sobre o futuro que queriam construir juntos. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma ansiedade intensa, pensando em como eles a receberiam
especialmente considerando a diferença de classe social entre ela e Rafael. Você tem certeza de que eles vão querer me conhecer? Ela perguntou com uma insegurança genuína na voz. Rafael sorriu e beijou suavemente a testa dela. Maia, meu amor, eles já sabem sobre você e estão ansiosos para conhecer a mulher que roubou o coração do filho deles. Minha mãe já está planejando o cardápio do jantar especial que quer preparar para você. As palavras dele a tranquilizaram um pouco, mas Maia ainda sentia borboletas no estômago só de pensar no encontro. Quando você estava pensando em fazer essa apresentação? Maia perguntou, tentando calcular mentalmente quanto tempo teria para se preparar psicologicamente para aquele momento tão importante. Rafael sorriu ainda mais, claramente empolgado com os planos que havia feito. Que tal amanhã à noite? Eu sei que é um pouco em cima da hora, mas meus pais estão muito ansiosos e eu também não aguento mais esperar para que vocês se conheçam. Maia sentiu o coração acelerar ainda mais. Amanhã à noite. Isso significava que teria menos de 24 horas para se preparar para o momento mais importante de sua vida amorosa. Mas então uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez esse fosse exatamente o momento perfeito que estava esperando para contar sobre a gravidez. Se os pais de Rafael realmente gostassem dela, se a recebessem bem, seria o ambiente ideal para compartilhar a notícia do bebê que estava chegando. Está bem, Rafael? Eu adoraria conhecer seus pais, ela disse, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Mas me conta uma coisa sobre eles, para eu saber o que esperar. Rafael ficou visivelmente feliz com a aceitação dela e começou a descrever seus pais com tanto amor e carinho que Maia se sentiu um pouco mais tranquila. Minha mãe se chama Helena, ela tem 52 anos e é a pessoa mais amorosa e acolhedora que você pode imaginar. Ela trabalhou como professora primária durante toda a vida e adora cozinhar para as pessoas que ama. Tenho certeza de que ela vai te encher de mimos e carinho. Maia sorriu, imaginando uma mulher maternal e carinhosa que a receberia de braços abertos. E meu pai, Ricardo, tem 55 anos, trabalhou como contador durante décadas antes de se aposentar e é um homem muito sábio e gentil. Ele é meio tímido no início, mas quando pega confiança, é capaz de conversar a noite inteira sobre qualquer assunto. Rafael falava sobre seus pais com tanto orgulho e carinho que Maia começou a sentir uma expectativa positiva sobre o encontro. Eles parecem pessoas maravilhosas, Rafael. Estou ansiosa para conhecê-los, mas também um pouco nervosa. Ela confessou honestamente. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos e a olhou nos olhos com toda a sinceridade que sentia. Maia, meu amor, você não precisa se preocupar com nada. Meus pais vão te amar pelo mesmo motivo que eu te amo, porque você é uma pessoa especial, genuína, carinhosa e maravilhosa. Sua origem não importa para eles. O que importa é o quanto você me faz feliz. E isso eles vão perceber assim que te conhecerem. As palavras de Rafael conseguiram acalmar um pouco os nervos de Maia, mas ela ainda sentia aquele friozinho na barriga característico de momentos importantes da vida. A que horas você quer que nos encontremos amanhã? Ela perguntou, já começando a pensar no que vestiria e como se prepararia para causar a melhor primeira impressão possível. Que tal eu te buscar às 7 horas? O jantar será às 8, mas gostaria de chegar um pouco antes para você se sentir mais à vontade e conversar com eles antes de sentarmos à mesa. Maia concordou, achando que seria uma boa ideia ter um tempo para quebrar o gelo antes da formalidade do jantar. E Maia, Rafael acrescentou com um sorriso travesso, não se preocupe muito com roupa ou essas coisas. Meus pais vão estar interessados em conhecer você, não em julgar seu guarda-roupa. Ela riu pela primeira vez naquela conversa, sentindo-se um pouco mais relaxada. Quando Rafael se levantou para voltar às suas tarefas, Maia ficou sozinha com seus pensamentos, imaginando como seria aquela noite que poderia mudar o rumo de suas vidas para sempre. Ela sabia que, além de conhecer os pais de Rafael, também teria que encontrar coragem para contar sobre o bebê que estava esperando. A ideia a deixava nervosa e animada ao mesmo tempo, porque finalmente poderia dividir aquele segredo que vinha carregando sozinha há tantos dias.
Amanhã à noite seria o momento da verdade, e Maia só esperava que tudo corresse bem e que a família de Rafael a recebesse com o mesmo amor que ele demonstrava por ela todos os dias. O sábado passou voando para Maia, que oscilou entre momentos de animação e períodos de nervosismo intenso. Ela acordou cedo, mesmo sendo fim de semana, com o estômago embrulhado de ansiedade e aquele enjoozinho matinal que agora sabia ser causado pela gravidez. Passou a manhã inteira organizando e reorganizando seu guarda-roupa, experimentando diferentes combinações de roupas, na tentativa de encontrar algo que fosse elegante o suficiente para impressionar os pais de Rafael, mas que ao mesmo tempo refletisse sua personalidade genuína. Finalmente escolheu um vestido azul marinho simples, mas elegante, que realçava seus olhos e a deixava com aparência delicada e feminina. Durante a tarde, tomou um banho relaxante, fez as unhas e cuidou dos cabelos, tentando ocupar a mente com essas tarefas práticas para não ficar pensando demais no que poderia dar errado durante o jantar. Mas por mais que tentasse se distrair, seus pensamentos sempre voltavam para o segredo que carregava e para o momento em que finalmente contaria sobre a gravidez. Será que deveria contar logo no início da noite ou esperar para ver como os pais de Rafael a receberiam primeiro? Essa dúvida a atormentava, porque parte dela queria dividir a notícia imediatamente, mas outra parte temia que fosse muito chocante para um primeiro encontro. Às 7 horas em ponto, Rafael bateu na porta do apartamento de Maia, pontual como sempre. Quando ela abriu a porta, ele ficou alguns segundos em silêncio, simplesmente admirando como ela estava linda. "Meu amor, você está radiante", ele disse beijando delicadamente a bochecha dela para não borrar a maquiagem que havia feito com tanto cuidado. "Meus pais vão ficar encantados com você." Maia sorriu, mas Rafael percebeu o nervosismo em seus olhos. "Hey, está tudo bem?" "Você parece mais tensa do que eu esperava", ele disse, segurando as mãos dela entre as suas. Maia respirou fundo e decidiu ser honesta sobre parte de sua ansiedade. "Rafael, eu nunca conheci os pais de alguém que eu namorasse. Na verdade, nunca namorei ninguém sério o suficiente para chegar nesse ponto. Estou com medo de não causar uma boa impressão, de eles acharem que não sou boa o suficiente para você." As palavras de Maia tocaram o coração de Rafael, que a puxou para um abraço carinhoso. "Maia, meu amor, você é mais do que boa o suficiente. Você é perfeita, e meus pais vão perceber isso assim como eu percebi no primeiro dia que te vi." Ele segurou o rosto dela entre as mãos e a olhou nos olhos com toda a sinceridade que sentia. "Lembra do que sempre te falo. Você me faz feliz de uma forma que eles nunca viram antes. Isso é tudo que importa para eles." Durante o trajeto até a casa dos pais de Rafael, Maia tentou manter uma conversa normal, mas suas mãos estavam ligeiramente trêmulas e ela não conseguia parar de alisar o vestido nervosamente. Rafael, percebendo sua ansiedade, dirigia com uma mão no volante e mantinha a outra segurando a mão dela, fazendo pequenas carícias com o polegar para tranquilizá-la. "Me conta mais sobre eles, Rafael. Como eles se conheceram? Como foi a infância deles?" "Quero saber tudo para conseguir conversar melhor", Maia disse, tentando ocupar a mente com informações que pudessem ajudá-la a se sentir mais preparada. Rafael sorriu, adorando o esforço genuíno que ela estava fazendo para causar uma boa impressão. "Meus pais se conheceram na faculdade, eram colegas de turma. Meu pai diz que se apaixonou pela minha mãe no primeiro dia de aula, mas levou 2 anos para reunir coragem de convidá-la para sair." Maia riu, imaginando um jovem Ricardo tímido, tentando chamar a atenção de Helena. Eles se casaram logo depois de formados e tiveram uma vida simples, mas muito feliz. "Sempre me ensinaram que o dinheiro não compra felicidade, que o importante é ter pessoas que amamos ao nosso lado." Essas palavras tranquilizaram Maia um pouco, sugerindo que os pais de Rafael valorizavam mais o caráter das pessoas do que sua situação financeira. "E como eles reagiram quando você contou sobre mim?" Maia perguntou curiosa sobre a primeira impressão que haviam formado sobre ela. Rafael sorriu ainda mais, claramente feliz em compartilhar essa informação. "Minha mãe chorou de alegria quando contei que havia encontrado alguém especial. Ela disse que estava esperando há anos
para ver seu filho apaixonado de verdade. E meu pai ficou muito feliz também. Disse que era sobre tempo de eu parar de viver só para o trabalho e encontrar alguém para construir uma família. A menção da palavra família fez o coração de Maia acelerar, lembrando-a do segredo que carregava. Em algumas horas, eles descobririam que a família que Rafael mencionava estava prestes a ganhar um novo membro. Eles perguntaram muito sobre você. Queriam saber como nos conhecemos, como você é, do que gosta, essas coisas que pais curiosos sempre perguntam. Maia riu imaginando Helena e Ricardo fazendo 1000 perguntas sobre a namorada do filho. E o que você contou para eles sobre mim? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Contei que você é a mulher mais especial que já conheci, que é inteligente, trabalhadora, carinhosa e que me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia. As palavras de Rafael fizeram os olhos de Maia se encherem de lágrimas de emoção e ela apertou a mão dele com mais força. Quando finalmente chegaram à casa dos pais de Rafael, Maia ficou impressionada com a simplicidade acolhedora do lugar. Era uma casa de tamanho médio, com um jardim bem cuidado na frente e uma aparência que transmitia calor e amor familiar. É aqui que eu cresci, Rafael disse com orgulho na voz. Meus pais sempre mantiveram tudo exatamente como era quando eu era criança. Antes mesmo que pudessem tocar a campainha, a porta se abriu e uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso apareceu. Rafael, meu filho, ela exclamou abraçando o filho com tanto carinho que Maia sentiu seu coração se aquecer só de observar. E você deve ser a Maia, Helena disse, virando-se para ela com os olhos brilhando de curiosidade e bondade. Que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Maia se preparou para um cumprimento formal, mas Helena imediatamente a puxou para um abraço maternal que a deixou completamente surpresa e emocionada. Seja muito bem-vinda à nossa casa, querida. Rafael não para de falar sobre você. Naquele momento, Maia sentiu grande parte de sua ansiedade se dissipar, substituída por uma sensação de acolhimento genuíno que não esperava encontrar. Ricardo apareceu logo em seguida. Um homem alto e gentil, com cabelos grisalhos e olhos bondosos que lembravam os de Rafael. Então esta é a famosa Maia que roubou o coração do meu filho, ele disse com um sorriso caloroso, estendendo a mão para cumprimentá-la. É um prazer conhecê-la, Sr. Ricardo, Maia respondeu, apertando a mão dele e notando a firmeza gentil do aperto. Nada de senhor, por favor. Pode me chamar apenas de Ricardo. Afinal, quem é especial para o Rafael é especial para nós também. Helena puxou Maia pela mão, guiando-a para dentro da casa enquanto tagarelava alegremente. Querida, você não imagina como estamos felizes em finalmente conhecê-la. Fiz o jantar favorito do Rafael, mas também preparei algumas opções extras porque não sabia do que você gosta. A casa era exatamente como Maia havia imaginado. Aconchegante, cheia de fotografias familiares nas paredes e com um aroma delicioso de comida caseira vindo da cozinha. Sua casa é linda, dona Helena. Posso sentir o carinho e o amor que vocês colocaram em cada detalhe, Maia disse sinceramente, e Helena ficou visivelmente emocionada com o elogio. Obrigada, querida. Esta casa foi construída com muito amor, e agora está ainda mais especial com sua presença aqui. Rafael observava a interação entre Maia e seus pais com um sorriso de pura felicidade, vendo como eles imediatamente a acolheram como se ela já fizesse parte da família. O jantar transcorreu de forma ainda melhor do que Maia havia sonhado. Helena havia preparado uma mesa linda, com toalha bordada à mão e louças que claramente eram guardadas para ocasiões especiais. A comida estava deliciosa, e Maia se sentiu genuinamente em casa pela primeira vez em muito tempo. Durante toda a refeição, Helena e Ricardo fizeram perguntas carinhosas sobre sua vida, seus sonhos, sua família, sempre com um interesse genuíno que a fez perceber que realmente se importavam com ela como pessoa. Não apenas como a namorada de Rafael. Maia, querida, Rafael nos contou que você perdeu seus pais muito jovem. Deve ter sido muito difícil enfrentar a vida sozinha, Helena disse com uma ternura maternal na voz.
Foi difícil, sim, mas também me ensinou a valorizar ainda mais os momentos especiais como este, cercada por pessoas que me fazem sentir amada. Maia respondeu olhando carinhosamente para Rafael e depois para seus pais. Ricardo acenou com a cabeça, claramente tocado pela maturidade e sabedoria de Maia. É exatamente essa força e essa gratidão pela vida que fazem de você uma pessoa especial, minha filha. O fato de ele ter chamado ela de minha filha emocionou Maia profundamente, fazendo seus olhos se encherem de lágrimas de alegria. Durante a sobremesa, uma torta de maçã caseira que Helena havia feito especialmente para a ocasião, a conversa fluiu naturalmente para planos futuros e sonhos. Rafael segurava a mão de Maia por baixo da mesa, transmitindo apoio e carinho através daquele gesto simples. Vocês dois fazem um casal lindo, Helena comentou, observando a sintonia entre eles. Posso ver nos olhos do Rafael uma felicidade que nunca vi antes. E Maia, querida, você também tem aquele brilho especial de quem encontrou seu lugar no mundo. As palavras de Helena tocaram profundamente o coração de Maia, que sentiu que chegara o momento perfeito para compartilhar a notícia que vinha guardando há semanas. Seu coração começou a bater mais forte, e ela apertou a mão de Rafael por baixo da mesa, tentando reunir coragem para... Dona Helena, seu Ricardo, Rafael, ela começou, sentindo a voz ligeiramente trêmula de emoção. Vocês foram tão carinhosos comigo hoje, me receberam com tanto amor, que me sinto verdadeiramente parte desta família maravilhosa. Helena e Ricardo sorriram, claramente tocados pelas palavras dela. E é por me sentir tão amada e acolhida por vocês que eu gostaria de compartilhar uma notícia muito especial. Maia continuou, olhando nos olhos de cada um deles. Rafael franziu levemente a testa, curioso sobre o que Maia ia dizer, mas ainda sem desconfiar da magnitude da notícia que estava prestes a receber. Maia respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía, e disse as palavras que mudaram tudo naquele momento. Eu estou esperando um bebê. Nós estamos esperando um bebê. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade para Maia. Rafael ficou completamente imóvel, processando as palavras que acabara de ouvir, seus olhos se arregalando de surpresa e emoção. Helena levou as mãos à boca, com lágrimas começando a se formar em seus olhos, e Ricardo ficou boquiaberto, tentando assimilar a informação. Nós... um bebê? Rafael finalmente conseguiu falar, sua voz cheia de emoção e incredulidade. Maia acenou com a cabeça, lágrimas de alegria e alívio escorrendo pelo rosto. Sim, meu amor. Descobri há alguns dias e estava esperando o momento certo para contar. Quando você me trouxe para conhecer seus pais, percebi que este era o momento perfeito, cercada por toda essa família amorosa que nosso bebê vai ter. As palavras de Maia abriram as comportas da emoção de todos os presentes. Rafael se levantou da cadeira tão rapidamente que quase a derrubou, puxando Maia para seus braços e a girando no ar enquanto ria e chorava ao mesmo tempo. Maia, meu amor, você me fez o homem mais feliz do mundo. Um bebê, nosso bebê. Ele a beijou com toda a paixão e alegria que sentia, sem se importar que seus pais estivessem observando. Helena não conseguiu mais conter as lágrimas e se levantou para abraçar os dois, seguida por Ricardo, que também estava visivelmente emocionado. Um netinho! Nosso primeiro netinho! Helena exclamou, alternando entre abraçar Maia e Rafael. Querida, você não imagina a alegria que está trazendo para esta família. Ricardo, sempre mais contido, mas igualmente emocionado, abraçou Maia ternamente e sussurrou em seu ouvido: Bem-vinda oficialmente à família, minha filha. Este bebê vai ser muito amado. Maia sentia como se seu coração fosse explodir de tanta felicidade, vendo como todos reagiram exatamente da forma que havia sonhado, mas não ousara esperar. Rafael a segurava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, repetindo "Eu te amo" várias vezes entre beijos e abraços. E eu amo você, Rafael. Amo vocês todos. Nunca imaginei que pudesse me sentir tão completa e feliz, ela respondeu, olhando para toda aquela família que agora era verdadeiramente sua.
Durante o resto da noite, a casa se encheu de uma alegria contagiante. Helena imediatamente começou a fazer planos, falando sobre converter o quarto de hóspedes em quarto de bebê, sobre as roupinhas que ia tricotar, sobre as receitas especiais que prepararia para Maia durante a gravidez. Ricardo, mais prático, já começou a pensar em questões financeiras e de saúde, perguntando se Maia já havia consultado um médico e se precisava de qualquer coisa. Rafael não conseguia parar de sorrir e de tocar delicadamente a barriga de Maia, mesmo sabendo que ainda não havia nada visível para ver. Nosso bebê está aí dentro, ele dizia maravilhado, como se ainda não conseguisse acreditar completamente na realidade. Rafael, Maia disse suavemente, segurando o rosto dele entre as mãos. Você está realmente feliz? Não está assustado ou preocupado? Ele a olhou com tanto amor nos olhos que ela teve sua resposta antes mesmo que ele falasse. Maia, meu amor, estou mais feliz do que jamais pensei ser possível. Você me deu o presente mais precioso do mundo, um futuro cheio de amor e família. Vou cuidar de vocês dois para sempre, prometo. Helena e Ricardo observavam a troca de declarações entre o casal com lágrimas de alegria nos olhos, sabendo que estavam presenciando o início de uma nova geração de sua família. Este bebê vai crescer cercado de tanto amor, Helena disse emocionada. Vai ter os pais mais maravilhosos e os avós mais babões do mundo. A noite terminou com todos conversando animadamente sobre o futuro, fazendo planos, compartilhando sonhos e celebrando a vida nova que estava crescendo, transformando aquela família de 3 em 4 pessoas unidas por um amor que apenas cresceria com a chegada do bebê. Nos dias seguintes à revelação da gravidez, a vida de Maia mudou completamente de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Rafael se transformou no namorado mais cuidadoso e protetor do mundo, cercando-a de atenção e carinho em cada pequeno detalhe do dia a dia. Ele insistiu que ela marcasse uma consulta com o melhor obstetra de Campos do Jordão, e no dia da primeira consulta estava mais nervoso que a própria Maia. Meu amor, você tem certeza de que não quer que eu entre na consulta com você? Ele perguntou pela 5ª vez, enquanto esperavam na sala de espera da clínica. Maia riu da ansiedade dele e segurou sua mão carinhosamente. Rafael, querido, é apenas a primeira consulta. O médico vai fazer alguns exames básicos e confirmar tudo o que já sabemos. Quando saíram da consulta com a confirmação oficial da gravidez e a primeira foto do ultrassom mostrando um pequeno pontinho que era seu bebê, Rafael ficou emocionado ao ponto de chorar ali mesmo no estacionamento da clínica. Maia, olhe isso. É nosso filho. Nosso pequeno milagre, ele disse segurando a imagem do ultrassom com as mãos trêmulas de emoção. Maia também estava emocionada, mas ficou ainda mais tocada vendo a reação pura e genuína de Rafael diante da primeira imagem de seu bebê. Naquele momento, todas as suas preocupações sobre como ele reagiria à paternidade se dissiparam completamente. Helena e Ricardo se tornaram os sogros mais presentes e carinhosos que Maia poderia desejar. Helena ligava todos os dias para saber como ela estava se sentindo, se estava comendo direito, se precisava de alguma coisa. Maia, querida, lembra que você precisa comer por 2 agora, ela dizia sempre, aparecendo no apartamento de Maia com potes de sopa caseira, frutas frescas e todos os tipos de comida nutritiva que havia preparado especialmente para ela. Ricardo, por sua vez, se encarregou de pesquisar tudo sobre gravidez e cuidados com bebês, comprando livros que deixava discretamente na mesa de Maia para que ela pudesse ler quando quisesse. Sei que vocês são jovens e inteligentes, mas um pouco de conhecimento extra nunca fez mal a ninguém, ele dizia com um sorriso paternal. Maia ficava emocionada com tanto carinho e atenção, sentindo-se verdadeiramente parte daquela família amorosa que havia ganhado não apenas um namorado, mas pais adotivos que a amavam como filha. Durante as visitas regulares à casa dos pais de Rafael, Helena sempre fazia questão de cozinhar os pratos favoritos de Maia e de perguntar sobre seus desejos de grávida, satisfazendo cada vontade com o carinho de uma mãe dedicada. No trabalho,
Maia e Rafael mantiveram a gravidez em segredo durante as primeiras semanas, mas quando chegou o segundo mês, decidiram contar aos colegas mais próximos. A reação foi unanimemente positiva, com todos parabenizando o casal e oferecendo ajuda e apoio. Helena, a recepcionista mais velha, chorou de emoção quando soube da notícia. Maia, querida, estou tão feliz por vocês. Sempre soube que vocês dois eram perfeitos um para o outro, ela disse, abraçando Maia com carinho maternal. Rafael reorganizou completamente a rotina de trabalho de Maia, garantindo que ela não fizesse esforços excessivos e que tivesse intervalos regulares para descansar e se alimentar. Ele mandou instalar uma poltrona confortável na sala dele, para que Maia pudesse descansar sempre que se sentisse cansada. E sempre tinha à mão os lanchinhos que ela gostava para combater os enjoos matinais. Rafael, você está me mimando demais. Maia protestava às vezes, mas secretamente adorava toda aquela atenção e cuidado. Maia, meu amor, você está carregando nosso filho. Não existe mimo demais para a mulher mais importante da minha vida. Ele respondia sempre, beijando delicadamente sua testa. Conforme os meses passavam e a barriga de Maia começou a crescer, Rafael se tornava cada dia mais encantado e fascinado com as mudanças no corpo dela. Ele adorava colocar as mãos em sua barriga à noite, conversando com o bebê e cantando pequenas canções que inventava na hora. Oi, pequenino, aqui é o papai. Estamos muito ansiosos para conhecer você. Ele sussurrava para a barriga de Maia, que se derretia de emoção vendo o homem que amava, se conectando tão profundamente com o filho que ainda nem havia nascido. Durante o 5º mês, quando sentiram os primeiros movimentos do bebê, Rafael ficou tão emocionado que chamou imediatamente Helena e Ricardo para compartilhar a novidade. Mãe, pai, o bebê se mexeu! Maia estava deitada no sofá e de repente sentiu um chutinho bem aqui, ele disse, colocando a mão no local exato onde Maia havia sentido o movimento. Helena chegou correndo da cozinha, secando as mãos no avental, ansiosa para também sentir o netinho se mexendo. Quando finalmente conseguiu sentir um pequeno chute, ela chorou de emoção e beijou a barriga de Maia ternamente. Oi, meu anjinho. Aqui é a vovó Helena. Não vejo a hora de te conhecer e te encher de mimos. Ela sussurrou, fazendo Maia também chorar de emoção ao ver tanto amor sendo derramado sobre seu bebê antes mesmo de ele nascer. O 6º mês trouxe a descoberta mais esperada. Eles iam ter uma menina. Rafael ficou radiante com a notícia, dizendo que sempre havia sonhado em ter uma filha para proteger e amar. Uma princesinha. Vou ser o papai mais babão do mundo, ele disse, beijando Maia e depois beijando sua barriga. Ela vai ser linda como a mamãe e esperta como o papai, Maia disse, imaginando como seria sua filhinha. Helena imediatamente começou a planejar a decoração do quarto da bebê, querendo fazer tudo em tons de rosa e branco, com detalhes delicados e femininos. Vamos fazer um quarto de princesa para nossa princesinha, ela disse, já imaginando cortinas de renda e móveis brancos cheios de detalhes carinhosos. Ricardo, sempre prático, começou a pesquisar sobre produtos de segurança para bebês, querendo garantir que a casa estivesse completamente preparada e segura para receber a neta. Durante esse período, Maia sentia uma felicidade completa e profunda, vendo como estava cercada de amor e cuidado por todas as pessoas importantes em sua vida. Rafael não perdia uma única consulta médica, sempre segurando sua mão durante os exames e fazendo perguntas detalhadas ao médico sobre o desenvolvimento da bebê e sobre como cuidar melhor de Maia durante os próximos meses. O 7º e 8º mês foram uma época de muitas preparações e expectativa crescente. Rafael e Maia passaram fins de semana inteiros montando o quarto da bebê, escolhendo cada detalhe com carinho e amor. Helena tricotou dezenas de roupinhas em diferentes tamanhos, desde recém-nascido até 6 meses, querendo garantir que a netinha sempre tivesse roupas confortáveis e bonitas. Esta vai ser a bebê mais bem vestida de Campos do Jordão, ela dizia orgulhosa, mostrando cada pecinha que terminava de tricotar.
Ricardo montou o berço com o cuidado de um profissional, verificando cada parafuso 3 vezes para garantir que estava perfeitamente seguro. Minha netinha vai dormir no berço mais seguro do mundo, ele dizia, testando a firmeza da estrutura repetidas vezes. Maia observava toda aquela movimentação com o coração cheio de gratidão, percebendo que sua filha ia nascer em uma família que já a amava profundamente antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. Durante esse período, ela e Rafael também participaram de aulas de preparação para o parto, onde aprenderam técnicas de respiração e relaxamento. Rafael levava muito a sério cada aula, tomando notas detalhadas e praticando em casa as técnicas de massagem que poderiam ajudar Maia durante o trabalho de parto. Quero fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você se sinta apoiada e confortável, ele dizia, praticando os movimentos de massagem nas costas dela todas as noites antes de dormirem. O 9º mês chegou com uma mistura de ansiedade e expectativa. Maia estava grande e desconfortável, mas também imensamente feliz, sabendo que logo conheceria sua filhinha. Rafael se tornou ainda mais protetor e atencioso, insistindo que ela descansasse o máximo possível e certificando-se de que sempre tivesse tudo o que precisava ao alcance das mãos. Meu amor, você precisa economizar energia para o grande dia, ele dizia sempre que a via tentando fazer alguma tarefa doméstica. Helena praticamente se mudou para o apartamento de Maia durante as últimas semanas, querendo estar por perto, caso o trabalho de parto começasse. Não quero perder nenhum segundo da chegada da minha netinha, ela explicava, dormindo no sofá da sala, para estar sempre disponível. A mala da maternidade estava pronta há semanas, com todas as roupinhas da bebê cuidadosamente dobradas e organizadas, os documentos necessários separados e até mesmo alguns lanches favoritos de Maia para depois do parto. Rafael verificava o conteúdo da mala quase diariamente, querendo garantir que não esqueceram nada importante. Durante esse período final da gravidez, Maia refletia frequentemente sobre como sua vida havia mudado completamente em menos de um ano. De uma mulher solteira que nunca havia se apaixonado, ela se tornara parte de uma família amorosa e estava prestes a se tornar mãe. Rafael, ela disse uma noite acariciando a barriga enquanto sentiam a bebê se mexendo. Você acha que vamos ser bons pais? Ele a olhou com todo o amor que sentia e respondeu: Maia, meu amor, vamos ser os melhores pais que conseguirmos ser, porque nossa filha já é muito amada. O resto vamos aprender juntos no caminho. As primeiras contrações começaram numa madrugada chuvosa de terça-feira, exatamente 3 dias antes da data prevista pelo médico. Maia acordou por volta das 3 horas da manhã, com uma dor diferente na região lombar, inicialmente pensando que fosse apenas mais um desconforto normal da gravidez. Rafael dormia profundamente ao seu lado depois de um dia intenso de trabalho, e ela não queria acordá-lo sem ter certeza de que realmente era o momento. Durante a primeira hora, as contrações eram irregulares e suportáveis, então Maia ficou deitada respirando fundo e cronometrando os intervalos como haviam aprendido nas aulas de preparação para o parto. Quando as contrações começaram a ficar mais regulares e intensas, ela delicadamente balançou o ombro de Rafael. Meu amor, acho que chegou a hora, ela sussurrou, tentando manter a calma apesar da ansiedade e excitação que sentia. Rafael acordou imediatamente, como se tivesse estado esperando por esse momento mesmo durante o sono. As contrações começaram? Com que frequência? Você está sentindo muita dor? Ele perguntou em sequência, já se levantando da cama e ligando a luz do quarto. Maia riu da ansiedade dele, que era ainda maior que a sua própria. Calma, querido. Elas estão vindo a cada 15 minutos ainda, temos tempo, ela disse. Mas Rafael já estava vestindo a roupa e pegando a mala que estava preparada há semanas. Rafael ligou imediatamente para Helena e Ricardo, que acordaram instantaneamente quando ouviram o telefone tocar na madrugada. Mãe, é agora. Maia está em trabalho de parto, ele disse, mal conseguindo conter a emoção na voz. Helena gritou de alegria do outro lado da linha, acordando Ricardo, que imediatamente perguntou se precisavam de alguma coisa. Vocês já estão indo para o hospital? Nós nos encontramos lá, Helena disse, claramente já se levantando da cama
e se preparando para sair. Mãe, ainda temos tempo, as contrações estão regulares, mas ainda com bom intervalo. Vamos ligar para o médico primeiro e depois decidir quando ir, Rafael explicou, tentando soar mais calmo do que realmente estava se sentindo. Maia observava toda essa movimentação com uma mistura de nervosismo e diversão, vendo como Rafael estava mais ansioso que ela própria. Rafael, meu amor, respira fundo. Nossa filhinha vai nascer no tempo dela, não precisamos correr, ela disse, segurando a mão dele para tranquilizá-lo. Quando ligaram para o médico, doutor? Henrique explicou que, como era o primeiro bebê de Maia, provavelmente teriam várias horas pela frente, e recomendou que esperassem até as contrações estarem mais próximas antes de irem ao hospital. Fiquem em casa até as contrações estarem a cada 5 minutos regulares por pelo menos 1 hora, ele orientou. Durante as horas seguintes, Maia e Rafael viveram uma mistura de expectativa, nervosismo e momentos de pura felicidade. Rafael não saía do lado dela, cronometrando cada contração, oferecendo água, fazendo massagem nas costas quando ela sentia dor e repetindo constantemente o quanto a amava. Você é a mulher mais corajosa do mundo, meu amor. Estou tão orgulhoso de você. Ele dizia sempre que via Maia respirar profundamente durante uma contração mais forte. Helena ligava a cada meia hora para saber como estava o progresso, claramente ansiosa para conhecer a netinha. Por volta das 8 horas da manhã, as contrações estavam bem mais próximas e intensas. Então decidiram que era hora de ir para o hospital. Rafael carregou a mala, ajudou Maia a entrar no carro com todo o cuidado do mundo e dirigiu até o hospital com uma mistura de pressa e cautela extrema. Meu amor, estamos quase lá. Logo nossa princesinha vai estar nos nossos braços, ele disse, segurando a mão de Maia enquanto dirigia. Quando chegaram ao hospital, Helena e Ricardo já estavam esperando na porta da maternidade, claramente ansiosos e emocionados. Como ela está? O bebê está bem? Helena perguntou imediatamente, abraçando Maia com cuidado para não machucá-la. O processo de internação foi rápido, e logo Maia estava instalada num quarto confortável da maternidade, com Rafael ao seu lado, segurando sua mão, e Helena e Ricardo esperando ansiosamente na sala de espera. Doutor. Henrique examinou Maia e confirmou que estava tudo progredindo normalmente, mas que ainda teriam algumas horas pela frente. Primeiro bebê costuma demorar um pouco mais, mas ela está se saindo muito bem, ele explicou para Rafael, que escutava cada palavra com atenção máxima. Durante as horas seguintes, Maia passou por diferentes estágios do trabalho de parto, sempre com Rafael ao seu lado, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Você está indo maravilhosamente bem, meu amor. Nossa filhinha está quase aqui, ele repetia sempre que via Maia fazer força ou gemer de dor. Nas pausas entre as contrações, eles conversavam sobre como seria conhecer a filhinha, sobre os primeiros cuidados que teriam que aprender, sobre como suas vidas iam mudar para melhor. Rafael, você acha que ela vai se parecer com você ou comigo? Maia perguntou durante um momento de descanso. Espero que ela seja linda como você e teimosa como eu, ele respondeu fazendo Maia rir mesmo no meio de todo aquele processo intenso. Por volta das 4 horas da tarde, Dr. Henrique anunciou que estava na hora do nascimento. Maia, na próxima contração, você vai fazer força e nossa pequena princesa vai nascer, ele disse, se posicionando para o parto. Rafael segurou firmemente a mão de Maia, sussurrando palavras de amor e encorajamento. Eu estou aqui, meu amor. Vamos conhecer nossa filhinha juntos, ele disse, com lágrimas de emoção começando a se formar em seus olhos. Maia fez força com toda a energia que tinha, e em poucos minutos, o choro forte e saudável de um bebê ecoou pela sala de parto. É uma menina linda e perfeita, Dr. Henrique anunciou, colocando a bebê no peito de Maia. Rafael chorou abertamente ao ver sua filhinha pela primeira vez, pequena, rosada e perfeita, com uma cabeleira escura como a de Maia. Ela é perfeita, meu amor. Nossa princesinha é perfeita, ele repetia entre lágrimas, beijando a testa de Maia e depois olhando maravilhado para a filha que acabara de nascer. Maia estava exausta,
mas radiante de felicidade, segurando sua bebê contra o peito e sentindo um amor instantâneo e avassalador que nunca havia imaginado ser possível sentir por alguém. Depois que os primeiros cuidados médicos foram realizados e a bebê estava limpa e aquecida, Dr. Henrique perguntou se já haviam escolhido o nome. Isabela. Maia e Rafael disseram em uníssono, olhando um para o outro com sorrisos de pura felicidade. Isabela Andrade, Rafael acrescentou, acariciando delicadamente a mãozinha minúscula de sua filha. Quando Helena e Ricardo finalmente puderam entrar no quarto para conhecer a netinha, a emoção foi ainda maior. Helena chorou de alegria ao ver Isabela nos braços de Maia, e Ricardo ficou completamente encantado com a pequena que o olhava com olhinhos curiosos. Ela é a coisa mais perfeita do mundo, Helena sussurrou pedindo para segurar a netinha nos braços. Bem-vinda ao mundo, minha princesinha. A vovó Helena te ama muito, ela disse para Isabela, que pareceu se acalmar ao ouvir sua voz. Ricardo, sempre mais contido, estava visivelmente emocionado ao segurar a neta pela primeira vez. Olá, Isabela. Eu sou seu vovô Ricardo e prometo te proteger e amar para sempre, ele disse, com a voz embargada de emoção. Naquele quarto de hospital, 4 adultos completamente apaixonados contemplavam a pequena Isabela, sabendo que suas vidas haviam sido transformadas para sempre pela chegada daquela pessoinha que já era o centro de todo o amor da família. Maia olhava para Rafael segurando Isabela e sentia seu coração transbordar de felicidade, percebendo que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas também construído a família dos seus sonhos. 6 meses depois do nascimento de Isabela, Maia acordou numa manhã ensolarada de domingo, com a sensação de que sua vida havia se transformado num conto de fadas que nunca ousara sonhar. Ao seu lado, Rafael dormia tranquilamente, com um sorriso sereno no rosto mesmo durante o sono. No berço ao lado da cama, Isabela também dormia pacificamente, com seus cachinhos escuros espalhados pelo travesseiro e as bochechinhas rosadas que faziam qualquer um se derreter de amor. Maia se levantou silenciosamente e caminhou até a janela, observando o jardim da casa nova que haviam comprado juntos 2 meses após o nascimento da bebê. Era uma casa aconchegante em Campos do Jordão, com um jardim espaçoso onde Isabela poderia brincar quando crescesse, e quartos suficientes para receber Helena e Ricardo sempre que quisessem ficar com eles. Bom dia, meu amor, Rafael disse suavemente, acordando e encontrando Maia na janela. Ele se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços e beijando delicadamente seu pescoço. Bom dia, querido. Estava aqui pensando em como nossa vida mudou completamente em tão pouco tempo, Maia respondeu, encostando-se no peito dele e sentindo-se completamente segura e amada naquele abraço. Isabela começou a se mexer no berço, fazendo aqueles ruídos adoráveis que bebês fazem quando estão acordando. Rafael imediatamente foi até ela, pegando-a no colo com a naturalidade de quem já havia se tornado um pai completamente apaixonado e dedicado. Bom dia, princesinha do papai. Dormiu bem? Ele sussurrou, e Isabela respondeu com um sorriso banguela que derretia o coração de qualquer um. Maia observava a cena com lágrimas de felicidade nos olhos, ainda se emocionando todos os dias ao ver o homem que amava sendo tão carinhoso e dedicado com a filha deles. Rafael, você se lembra de quando eu disse que nunca havia me apaixonado por ninguém? Ela perguntou, se aproximando para fazer carinho na cabeça de Isabela. Lembro perfeitamente. Foi no dia em que você me contou que seu coração havia despertado pela primeira vez. Ele respondeu, olhando nos olhos dela com todo o amor que sentia. Pois bem, agora eu entendo que meu coração estava apenas esperando por vocês dois. Estava esperando para descobrir o que significa amar uma família inteira, com cada fibra do meu ser. As palavras de Maia emocionaram Rafael profundamente, que a beijou ternamente enquanto segurava Isabela entre eles. A campainha da porta tocou, e eles souberam imediatamente que eram Helena e Ricardo, que haviam desenvolvido o hábito adorável de aparecer todos os domingos de manhã com café da manhã especial e mimos para a netinha.
A vovó Helena e o vovô Ricardo chegaram, Isabela, Maia disse. E a bebê sorriu como se entendesse perfeitamente o que significava a chegada dos avós babões. Helena entrou na casa carregando uma sacola cheia de quitutes caseiros e Ricardo trazia flores frescas para decorar a mesa do café da manhã. Como está nossa princesinha hoje? Helena perguntou imediatamente, estendendo os braços para pegar Isabela, que sempre ficava animada ao ver a avó. Ela está cada dia mais esperta e mais linda, Rafael respondeu com orgulho paternal, observando Isabela balbuciar alegremente nos braços de Helena. E como estão os papais mais lindos do mundo? Ricardo perguntou, abraçando Maia, e depois Rafael com o carinho de sempre. Durante o café da manhã, eles conversaram sobre os planos para a semana, sobre os progressos de Isabela, sobre como ela estava crescendo rápido demais para o gosto de todos os adultos apaixonados que a cercavam de amor e cuidado. Mais tarde, naquele dia, depois que Helena e Ricardo voltaram para casa carregados de fotos novas da netinha, Rafael sugeriu que fizessem uma caminhada pela cidade com Isabela no carrinho. Que tal mostrarmos para nossa princesinha onde tudo começou? Ele propôs, referindo-se ao escritório onde haviam se conhecido. Maia adorou a ideia, e logo estavam caminhando pelas ruas charmosas de Campos do Jordão, com Isabela curiosa, observando tudo ao redor do carrinho. Quando passaram em frente ao prédio da empresa, Maia parou e sorriu nostalgicamente. Foi ali que vi você pela primeira vez e senti meu coração bater diferente, ela disse, apontando para as janelas do escritório. E foi ali que eu me apaixonei perdidamente por uma secretária linda que pensava que nunca ia se apaixonar por ninguém, Rafael respondeu, beijando a testa dela enquanto Isabela observava os pais com seus olhinhos curiosos. Acho que devemos agradecer àquele escritório por ter nos apresentado. Maia riu, e Rafael concordou. Na verdade, devemos agradecer ao destino por ter juntado dois corações que estavam esperando um pelo outro sem nem saber. Naquela noite, depois de colocarem Isabela para dormir, Maia e Rafael se sentaram na varanda da casa nova, observando as estrelas no céu claro da montanha. Maia, meu amor, posso te fazer uma pergunta? Rafael disse, com um tom mais sério na voz que chamou a atenção dela. Claro, querido. O que você quer saber? Ela respondeu curiosa. Você é feliz? Realmente, completamente feliz? Ele perguntou, segurando as mãos dela entre as suas. Maia o olhou com lágrimas de emoção nos olhos e respondeu, Rafael, eu sou mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Encontrei o amor da minha vida, ganhei uma família maravilhosa, me tornei mãe de uma princesinha perfeita. Minha vida é mais bonita do que os melhores sonhos que eu poderia ter tido. Rafael sorriu e a puxou para mais perto, abraçando-a enquanto contemplavam juntos o futuro brilhante que os esperava. E assim, sob o céu estrelado de Campos do Jordão, Maia refletiu sobre como o amor verdadeiro havia transformado completamente sua vida, provando que nunca é tarde para o coração despertar quando encontra a pessoa certa para amar. Isabela dormia tranquila em seu quarto, cercada pelo amor de uma família que a amava incondicionalmente, enquanto seus pais planejavam silenciosamente todos os momentos especiais que ainda viveriam juntos nos anos que estavam por vir. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Maia descobriu que seu coração não era incapaz de amar, apenas estava esperando pela pessoa certa. Rafael encontrou em Maia não apenas uma companheira, mas a família que sempre sonhou em construir. E juntos, com Isabela nos braços e cercados pelo carinho de Helena e Ricardo, eles provaram que o amor genuíno pode florescer nos momentos mais inesperados de nossas vidas. Que esta história nos lembre de que nunca devemos desistir da esperança de encontrar nosso grande amor, porque o destino tem seus próprios planos para cada um de nós. Às vezes, a pessoa que mudará nossa vida para sempre pode estar mais perto do que imaginamos. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder as próximas histórias e compartilhar com aquelas pessoas especiais que vocês amam.
Comentem aí embaixo contando o que mais gostaram da história de Maia e Rafael. Que Deus abençoe a todos vocês e suas famílias. Até a próxima história.